A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro Grandes Pregadores Falam sobre Santidade, por Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, John Wesley e George Whitefield. Sermões compilados por Daisy Fontoura. Publicações Pão Diário. Primeira edição 2020, terceira impressão 2023. Hoje iremos ler um pedaço da parte 1, a doutrina da santificação. O poder do Espírito Santo, por C.H. Spurgeon, pregado em 17 de junho de 1855. Abre aspas, no poder do Espírito Santo. Fecha aspas, Romanos 15, 13. O poder é a prerrogativa especial e peculiar de Deus, e somente de Deus. Abre aspas, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Fecha aspas. Salmo 62, 11. Deus é Deus, e o poder pertence a Ele. Ainda que Ele delegue uma parte às suas criaturas, ainda assim é o seu poder. O sol, embora seja, abre aspas, como o noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho, fecha aspas, não tem poder para realizar seus movimentos, exceto, segundo Deus o orientar. As estrelas, embora percorram suas órbitas e ninguém possa detê-las, não têm poder nem força, exceto aqueles que Deus lhes infunde diariamente. O alto arcanjo, que está perto do seu trono e ofusca o brilho de um cometa, embora seja um dos que se destacam em força e que reconhece a voz dos comandos de Deus, não tem poder, exceto aquele que o seu Criador lhe concede. Isso se estende também ao Leviatã, que faz o mar ferver como uma panela a ponto de alguém pensar que as profundezas fossem cinzentas, e o Bemonte, que bebe o Jordão de um gole e se vangloria de conseguir exterminar rios. As majestosas criaturas encontradas na terra devem a sua força àquele que formou seus ossos de aço e fez seus tendões de bronze. E quando pensamos no homem, se ele tem força ou poder, ele é tão pequeno e insignificante que mal podemos chamá-lo assim. Sim, quando ele está no seu auge, quando empunha o seu cetro, quando comanda exércitos, quando governa as nações, ainda assim o poder pertence a Deus. E é verdade, abre aspas, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, fecha aspas. Essa exclusiva prerrogativa de Deus é encontrada em cada uma das 3 pessoas da gloriosa Trindade. O Pai tem poder, visto que pela sua palavra foram feitos os céus e todo o exército deles. Pela sua força todas as coisas permanecem e por meio dele cumprem o seu destino. O Filho tem poder, porque como o seu Pai, ele é o Criador de todas as coisas. Abre aspas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Fecha aspas. João 1:3. E, abre aspas, nele tudo subsiste. Fecha aspas. Colossenses 1:17. E o Espírito Santo tem poder. É acerca do poder do Espírito Santo que eu falarei esta manhã. Que vocês possam ter uma exemplificação prática desse atributo em seu próprio coração. Quando sentirem que a influência do Espírito Santo está sendo derramada sobre mim, de modo que eu esteja falando as palavras do Deus vivo à sua alma, e que ela lhe seja concedida, quando vocês estiverem sentindo os seus efeitos em seu próprio espírito. Nesta manhã, analisaremos o poder do Espírito Santo de 3 maneiras. Primeiramente, as suas manifestações exteriores e visíveis. Em segundo lugar, as suas manifestações interiores e espirituais. E em terceiro, as suas obras futuras e esperadas. Assim, confio que o poder do Espírito se tornará claramente presente na alma de vocês. Primeiro, então devemos ver o poder do Espírito nas suas manifestações exteriores e visíveis. O poder do Espírito não está adormecido, ele tem sido exercitado, muito já tem sido feito pelo Espírito de Deus. Mais do que poderia ter sido realizado por qualquer outro ser que não o infinito, eterno e todo-poderoso Jeová, de quem o Espírito Santo é uma pessoa. 4 obras são sinais exteriores e manifestos do poder do Espírito. Obras da criação, obras de ressurreição, obras de confirmação ou testemunho e as obras da graça. Falarei muito brevemente de cada uma delas. A. Primeiramente, o Espírito manifestou a sua onipotência nas obras da criação.
Porque, embora não muito frequentemente nas Escrituras, mas apenas às vezes, a criação é atribuída ao Espírito Santo, bem como ao Pai e ao Filho. A criação dos céus acima de nós é relatada como obra do Espírito de Deus. Isso você verá imediatamente nas Sagradas Escrituras. Jó 26:13, abre aspas. Pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz, fecha aspas. Todas as estrelas do céu são referidas como havendo sido colocadas no alto pelo Espírito. Uma constelação específica denominada, entre aspas, dragão veloz, é especialmente destacada como obra de suas mãos. Ele solta as faixas de Órion, ele liga as doces influências de Pleiades e guia Arcturus com seus filhos. Ele fez todas as estrelas que brilham no céu. Os céus foram adornados por suas mãos, e ele formou o dragão veloz por sua força. Assim também ocorre nos contínuos atos de criação que ainda são realizados no mundo. O surgimento do homem e dos animais, seu nascimento e sua geração, também são atribuídos ao Espírito Santo. Veja o que diz o Salmo 104, nos versículos 29 e 30. Abre aspas. Se ocultas o rosto, eles se perturbam, e se lhes corta a respiração, morre e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Fecha aspas. Assim você vê que a criação de todo homem é a obra do Espírito, e a criação de toda a vida e toda a carne, a existência neste mundo, deve ser tão atribuída ao poder do Espírito quanto o primeiro adorno dos céus ou a formação do dragão veloz. E no primeiro capítulo de Gênesis você verá, mais particularmente, a peculiar operação de poder sobre o universo efetuada pelo Espírito Santo. Então, descobrirá qual foi a sua obra especial. Em Gênesis 1:2 lemos, abre aspas, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Fecha aspas. Não sabemos quão remoto pode ser o período da criação deste globo. Certamente, muitos milhões de anos antes do tempo de Adão. O nosso planeta passou por diversos estágios de existência e diferentes tipos de criatura que viveram em sua superfície, todas criadas por Deus. Porém, antes de chegar à era em que o homem seria seu principal inquilino e monarca, o Criador abandonou o mundo à confusão. Ele permitiu que o fogo interno explodisse e dissolvesse toda a matéria sólida, de modo que todos os tipos de substância fossem misturados em uma vasta massa de desordem. O único nome pelo qual o mundo poderia ser chamado naquele tempo era uma massa caótica de matéria. O que ele deveria ser seria impossível adivinhar ou definir. Ele era totalmente sem forma e vazio, e a escuridão estava sobre a face do abismo. O Espírito veio e, estendendo as suas amplas asas, ordenou que as trevas se dispersassem, e enquanto se movia sobre elas, todas as diferentes partes da matéria entraram em seus lugares, e a terra já não era mais, entre aspas, sem forma e vazia. Ela se tornou redonda, como seus planetas irmãos, e se moveu cantando grandes louvores a Deus, não de maneira discordante como antes, mas como uma grande nota na vasta escala da criação. Milton descreve lindamente essa obra do Espírito, em trazer, assim, ordem a partir da confusão, quando o Rei da Glória, em sua poderosa palavra e Espírito, veio para criar novos mundos. Chega às margens do céu, ó grão cortejo, donde descobre o abismo imensurável, que, semelhante ao mar, todo se agita, escuro, destrutivo, furibundo, com repelões dos ventos açoitado, erguendo vagas que afiguram serras contra o céu, dirigidas, ameaçando mesclar-se em amplas ruínas, eixos e polos. Silêncio, o torvo mar, sossega abismo. O Verbo disse. Logo, porém, sobre as imóveis águas, o Espírito de Deus, fonte da vida, abre as asas e infunde-lhe, com elas, vivificante, tépida virtude. Esse é então o poder do Espírito. Se nós pudéssemos ter visto aquela terra toda confusa, teríamos dito, abre aspas, quem pode criar um mundo a partir disso? Fecha aspas. E a resposta teria sido, abre aspas, o poder do Espírito pode fazer isso, simplesmente estendendo as suas asas semelhantes à pomba,
Ele pode fazer todas as coisas se unirem. Sobre isso haverá a ordem onde nada há além de confusão. Fecha aspas. Esse também não é todo o poder do Espírito. Nós vimos algumas de suas obras na criação, mas houve um caso particular da criação no qual o Espírito Santo estava mais especialmente envolvido, a saber, a formação do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora o nosso Senhor Jesus Cristo tenha nascido de uma mulher e tenha sido feito à semelhança de carne pecaminosa, o poder que o gerou estava inteiramente em Deus Espírito Santo, como as Escrituras expressam, abre aspas, o poder do Altíssimo te envolverá, fecha aspas. Como diz o credo apostólico, ele foi gerado pelo Espírito Santo, abre aspas. O ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, fecha aspas. A estrutura corporal do Senhor Jesus Cristo foi uma obra-prima do Espírito Santo. Suponho que o seu corpo se destacava de todos os outros em beleza, para ter sido semelhante ao do primeiro homem, o próprio padrão do que o corpo será no céu, quando resplandecerá em toda a sua glória. Aquele tecido, em toda a sua beleza e perfeição, foi modelado pelo Espírito. Em seu livro, todos os membros foram escritos quando ainda não havia nenhum deles. Ele o modelou e formou. E aqui novamente temos outro exemplo de energia criativa do Espírito. B. Uma segunda manifestação do poder do Espírito Santo pode ser encontrada na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Se você já estudou esse assunto, talvez tenha ficado bastante perplexo ao descobrir que às vezes a ressurreição de Cristo é atribuída a Ele mesmo. Por seu próprio poder e divindade, ele não podia ser preso pelo vínculo da morte, mas quando voluntariamente se entregou sua vida, teve o poder de retomá-la. Em outra parte das Escrituras encontramos que sua ressurreição é atribuída a Deus Pai, abre aspas. Deus o ressuscitou dentre os mortos, fecha aspas, Deus o exaltou, e muitas outras passagens de semelhante significado. Mas, repito, as Escrituras afirmam que Jesus Cristo foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Ora, tudo isso era verdadeiro. Ele foi criado pelo Pai, visto que o Pai disse, abre aspas, solte o prisioneiro, deixe-o ir, a justiça está satisfeita, a minha lei não requer mais satisfação, a vingança teve o que é devido, que ele vá. Fecha aspas. Aqui ele emitiu uma mensagem oficial que libertou Jesus da sepultura. Ele foi elevado por sua própria majestade e poder, porque tinha o direito de sair e sentiu tê-lo. E, portanto, abre aspas, rompeu os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Fecha aspas. Porém, ele foi ressuscitado pelo Espírito, quando a energia recebida pela sua estrutura mortal, pelo qual ressurgiu da sepultura, após ter ficado ali durante 3 dias e noites. Se vocês precisarem de provas disso, precisarão abrir as suas Bíblias novamente em 1 Pedro 3,18. Abre aspas. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Fecha aspas. E uma prova adicional você poderá encontrar em Romanos 8,11. Às vezes amo ser textual, porque acredito que a grande falha dos cristãos é não examinarem as Escrituras suficientemente. E eu os farei pesquisá-las quando estiverem aqui, para o caso de não o fazerem em outro lugar. Abre aspas. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Fecha aspas. A ressurreição de Cristo foi, portanto, efetuada pela atuação do Espírito. E aqui temos uma nobre ilustração de sua onipotência. Se você pudesse ter pisado como os anjos no sepulcro de Jesus e visto seu corpo adormecido, teriam encontrado frio, como qualquer outro cadáver. Levante sua mão e ela cairá para o lado. Olhe para o olho, está inanimado. E há um impulso mortal que só pode ter aniquilado a vida. Veja suas mãos. Não escorre sangue delas. Estão frias e imóveis. Pode esse corpo viver? Pode começar a funcionar? Sim.
e ser uma ilustração do poder do Espírito, porque quando o poder do Espírito veio sobre ele, como quando caiu sobre os ossos secos do vale, abre aspas, ele ressuscitou na majestade da sua divindade, e brilhante e resplandecente, deixou os vigias assombrados e eles fugiram. Sim, ele não se levantou para morrer novamente, e sim para viver para sempre, Rei dos reis e Príncipe dos reis da terra. Fecha aspas. C. A terceira das obras do Espírito Santo, que tão maravilhosamente demonstraram o seu poder, são as obras de confirmação. Quero dizer com isso obras de testemunho. Quando Jesus Cristo entrou na correnteza do batismo do Rio Jordão, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba e o proclamou Filho amado de Deus. Isso é o que eu considero uma obra de confirmação. E depois, quando Jesus Cristo ressuscitou os mortos, quando curou os leprosos, quando falou a doenças e elas se retiraram, quando milhares de demônios saíram, correndo daqueles que estavam por eles possuídos, isso foi feito pelo poder do Espírito. O Espírito habitava em Jesus ilimitadamente e por esse poder todos aqueles milagres foram realizados. Essas foram as obras de confirmação. E após Jesus Cristo partir, você se lembrará daquela majestosa confirmação do Espírito Santo ao vir, como um poderoso vento impetuoso sobre os apóstolos reunidos e línguas distribuídas pousaram sobre eles. E você se lembrará de como ele atestou o ministério deles, capacitando-os a falar em línguas ao lhes dar a expressão vocal, e como também atos milagrosos foram realizados por eles. Como eles ensinaram, como Pedro ressuscitou Dorcas, como Paulo deu a vida a Eutico, grandes obras foram realizadas pelos apóstolos e por seu mestre, de modo que, abre aspas, poderosos sinais e maravilhas foram feitos pelo Espírito Santo e por isso muitos creram. Fecha aspas. Quem duvidará do poder do Espírito Santo depois disso? Os socinianos, que negam a existência do Espírito Santo e a sua personalidade absoluta. Que farão eles quando levarmos a criação, ressurreição e confirmação? Eles precisam se apressar para entender as Escrituras. Porém, observe, essa é uma pedra na qual, se alguém tropeçar, ficará ferido. Porém, se cair sobre ele, como ocorrerá se ele resistir? Ela o transformará em pó. O Espírito Santo tem poder onipotente, o próprio poder de Deus, porque ele é Deus. D. Mais uma vez, se precisarmos de outro sinal exterior e visível do poder do Espírito, poderemos olhar para as obras da graça. Contemple uma cidade onde o poder é detido por um mago que insinuava ser um grande homem. Chega um tal de Filipe e prega a palavra de Deus. Imediatamente o mago Simão perde seu poder e busca que lhe seja dado o poder do Espírito, imaginando que possa comprá-lo com dinheiro. Veja nos tempos modernos, onde os habitantes vivem em cabanas miseráveis, alimentando-se de répteis das piores criaturas. Observe-os curvando-se diante de seus ídolos e adorando seus falsos deuses. E tão mergulhados em superstição, desculpa, irmãs, tão degradados e depreciados que alguém se pergunta se eles têm alma ou não. Contemple um mofá, com a palavra de Deus em sua mão. Ouça-o pregar conforme o Espírito lhe dá a expressão e acompanhe essa palavra com poder. Eles lançam fora seus ídolos, odeiam e abominam suas antigas concupiscências. Eles constroem casas nas quais moram, passam a se vestir e recuperam seu perfeito juízo. Quebram o arco e cortam a lança em pedaços. Os incivilizados se tornam civilizados. O selvagem se torna educado. Quem nada sabia começa a ler as Escrituras. Assim, pela boca dos otentotes, Deus atesta o poder do seu poderoso Espírito. Veja uma casa dessa cidade e nós poderíamos guiá-la a muitas, na qual o pai é um bêbado. Ele tem sido o mais desesperador dos tipos. Veja-o em sua loucura e você poderá muito bem enfrentar um tigre solto da mesma maneira que encontrar tal homem. Ele parece ser capaz de despedaçar um homem que o ofenda. Observe sua esposa. Ela também tem um espírito nela e quando ele a trata mal, ela pode lhe resistir. Muitos tumultos foram vistos naquela casa e frequentemente a vizinhança foi perturbada pelo barulho aligerado.
Quanto aos pobres filhinhos, veja-os em seus trapos e nudez, pobres crianças não ensinadas. Eu disse não ensinadas? Elas são ensinadas e bem ensinadas na escola do diabo e estão crescendo para serem herdeiras da condenação. Porém, alguém a quem Deus abençoou por seu espírito é levado até aquela casa. Talvez ele seja apenas um humilde missionário urbano, mas fala com tal pessoa. Ele diz, abre aspas, ei, venha e ouça a voz de Deus, fecha aspas, quer seja por sua própria atuação ou pela pregação de um ministro, a palavra que é rápida e poderosa. A palavra que é rápida e poderosa penetra até o coração do pecador. As lágrimas escorrem por suas faces, de maneira nunca antes vista. Ele se abala e estremece. O homem forte se curva, o homem poderoso treme, e aqueles joelhos que nunca haviam tremido começam a bater um no outro. Aquele coração que nunca havia titubeado antes começa agora a estremecer diante do poder do Espírito. Ele se senta em um banco humilde, ao lado do penitente, e deixa seus joelhos dobrarem enquanto seus lábios proferem uma oração infantil. Porém, embora infantil, é uma oração de um filho de Deus. Seu caráter se transforma. Observe a transformação em sua casa. Aquela esposa se torna a matrona decente. Aquelas crianças são a honra da casa, e no devido tempo crescem como ramos de oliveira em torno da mesa, adornando seu lar com pedras polidas. Passe pelos cômodos, não há barulho ou gritos, e sim canções de Sião. Vejam-no, nenhuma orgia etílica, ele esvaziou sua última taça, e agora, renegando aquilo, ele vem a Deus e é o seu servo. Agora você não ouvirá à meia-noite a gritaria dos bacanais, porém, se houver algum ruído, será o som do solene hino de louvor a Deus. E agora, não existe tal coisa como o poder do Espírito? Existe. E aquelas pessoas devem tê-lo testemunhado e visto. Conheço uma aldeia que talvez tenha sido a mais profana da Inglaterra, uma aldeia assolada por embriaguez e devassidão, da pior espécie, onde era quase impossível um viajante honesto parar na cervejaria sem ser incomodado por blasfêmia. Um lugar marcado por incendiários e ladrões. Certo homem, o líder de todos, deu ouvido à voz de Deus. O coração dele se quebrantou. A gangue inteira foi ouvir o evangelho ser pregado. Eles se sentaram e pareciam reverenciar o pregador como se ele fosse um Deus, e não um homem. Aqueles homens foram transformados e restaurados, e todas as pessoas que conhecem o lugar afirmam que tal transformação nunca teria ocorrido senão pelo poder do Espírito Santo. Que o evangelho seja pregado e o Espírito seja derramado, e você verá que ele tem tal poder para transformar a consciência, para melhorar a conduta, para levantar o caído, para castigar e refrear a maldade da raça, que você tem a obrigação de gloriar-se nele. Eu digo que nada se assemelha ao poder do Espírito. Que ele venha e, de fato, tudo poderá ser realizado. Acabamos aqui, irmãs, a primeira parte de O Poder do Espírito Santo por Spurgeon.